reforma e construção, tudo pra deixar perfeita a sua decoração. No Arraiá de preço baixo aqui na Carajás, o forró da economia é você quem faz. O melhor da vida você constrói, pra tudo que você faz pode contar com a Carajás. Só o transporte público coletivo garante a meia passagem do estudante, a gratuidade de idosos e deficientes e o vale transporte para o trabalhador. Assegurar a viabilidade do sistema, que atende milhares de pessoas todos os dias, é dever do poder público e direito do cidadão. Uma mensagem do Vale Bus Card, pela valorização do transporte público coletivo. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. Um estudo divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, revelou que até 2025, o Brasil precisará qualificar mais de 9 milhões de pessoas em ocupações industriais. Nesse contexto, o presidente da FIEP, Boega Gadelha, que também é vice-presidente executivo da CNI, comentou sobre o mapa do trabalho industrial 2022-2025 e reiterou a importância do SESI e do SENAI na educação de base industrial. Abre aspas, a atividade industrial é, sem sombra de dúvidas, essencial para a economia do país. Na Paraíba, não obstante da realidade do país, a atividade industrial é responsável pela geração de milhares de empregos, de onde trabalhadores sustentam suas famílias. Desta forma, o sistema SESI e SENAI assumem um papel preponderante na educação e formação profissional de base industrial. Fecha aspas. Disse o presidente da FIEP, Boega Gadelha. Acenderam as luzes, acenderam a chama do meu coração. Do maior São João do mundo, a saudade tava grande. Mas o meu São João tá vivo, a gente se encontra em Campinas. De 10 de junho a 10 de julho, a gente se reencontra no maior São João do mundo. Prefeitura de Campina Grande, a cidade do maior São João do mundo. Só tem prêmio arretado é no Super Sorte PB. Nesse mês de junho, o Super Sorte PB está com a premiação arretada pra você. Domingo, dia 5, tem no primeiro prêmio R$3.000, no segundo prêmio R$4.000, no terceiro prêmio R$5.000 e no quarto prêmio R$25.000. É R$25.000 na sua conta. Tem mais 20 rodadas de R$250 no Giro da Sorte. Corre pra comprar já o seu. É só R$5 e é dupla chance. Show de prêmios pra você. Em Campina Grande, na Paraíba, 16 horas e 1 minuto. Informação, notícias, entretenimento, opinião. A partir de agora, espaço aberto para credibilidade. Programa Página 1 Notícias. Com Edson Pereira. A voz forte do rádio paraibano. O ano é 2022, o mês é junho. Estamos no segundo dia deste mês. Estamos no ar aqui na Rádio Cariri, FM 101.1, direto da Colina da Palmeira para você de Campina Grande, do compartimento da Borborema para o Brasil e o mundo. Juntos com o Página 1 Notícias. Eu sou Edson Pereira e até às 17 horas estaremos juntos trazendo informação, opinião. É um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira e o Página 1 Notícias acontece no oferecimento de Autêntico Colégio e Curso, o melhor caminho para o seu filho do maternal ao ensino médio, preparando seu filho para a vida.
Tábua de Carne, quem conhece volta, com a melhor comida regional de Campina Grande e o melhor cardápio da Paraíba. Avenida Manuel Tavares, 1040 e pelo delivery 999-246202. Grande Giro Autopeças, uma loja completa para o seu carro, peças para a parte mecânica e acessórios. A mais completa loja automotiva da Paraíba, na Rua Luiz Soares, no centro de Campina Grande. Uma organização Balduino Neto. Clínica Popular Bem de Saúde, atendimento médico e de saúde com os melhores profissionais de Campina Grande. Não deixe sua saúde de lado. Marque agora um atendimento na Clínica Popular Bem de Saúde, pelo telefone 98203-5027. Atendimento de segunda a sábado. CDL Campina Grande. CDL Campina Grande há 56 anos, defendendo o comércio de Campina. Estamos juntos aqui na Rádio Cariri, trazendo as principais notícias que mexem com a Paraíba, com o Brasil, no portal Página 1. Quer se manter bem informado? Acesse www.pagina1pb.com.br. A informação com credibilidade. www.pagina1pb.com.br. Você tem estas notícias mexendo com a Paraíba e com o Brasil. Brasil retoma o top 10 das maiores economias do mundo. Seleção brasileira atropela a Coreia do Sul em amistoso. Republicanos. Brasil. Republicanos a um passo da ré. Brasil retoma a diversidade e aprova no Senado Federal o marco regulatório do Senado Federal e o marco regulatório das redes de esgotos do Brasil. 6 candidatos ao governo da Paraíba se apresentam até agora para a disputa. Prefeitura de Campina Grande realiza sessão pública para credenciamento de grupos folclóricos. Prefeitura de Campina Grande deve judicializar a ação contra a greve dos funcionários da Prefeitura. Continua a saga de roubo a agências de bancos da Paraíba. Tragédia. Criminoso mata a esposa, sogro e sogra. Ciúme e fim de casamento. Fernando Catão ameaça gestões públicas com discurso sobre gastos em festas juninas. Essas e outras notícias vocês acompanham no portal Página 1. E aqui a opinião é no ponto de vista. Opinião é no ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Autêntico Colégio e Curso. 16h06. Daqui a pouco, entrevista com o pré-candidato ao governo do estado, jornalista Nilvan Ferreira. Ele vai estar aqui nos estúdios e vai falar, entre outras coisas, quais são os seus planos para convencer o paraibano a elegê-lo governador do estado. Mas agora o ponto de vista é sobre economia e a grande notícia que toma conta da mídia no Brasil e no mundo. O Brasil retoma o seu posto entre as 10 maiores economias do mundo. Eita, mesmo com a pandemia, mesmo com todo disse-me-disse, com rasga, com lockdown, com tudo, o Brasil tem crescimento do seu PIB no primeiro trimestre e chega novamente às 10 maiores nações econômicas do mundo: Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido,
tem também o Canadá, a Itália, a Índia e o Brasil. As 10 maiores economias. E se não tivesse quem atrapalhasse, o Brasil estaria, sem sombra de dúvida, entre as 5 maiores economias. Se não houvesse a corrupção que tem no país, se não houvesse a sonegação fiscal que existe em nosso país, se não houvesse os desvios de conduta da classe política através do quanto pior melhor, o Brasil com certeza ocuparia aqui entre as 5 posições de maiores economias mundiais. Não nos falta coragem para trabalhar, não nos falta vontade de produzir, não nos falta riqueza para produzir. O que nos falta é vergonha na cara, porque no Brasil, quanto pior, melhor. Quem está na oposição atrapalha quem está na situação. Quem está na situação pisa quem está na oposição. Não existe planejamento, não existe foco em que quem ganha administra, quem perde vai fiscalizar. Não, quem perde quer atrapalhar quem ganha para exatamente ocupar seu lugar com 2 ou 4 anos depois. Infelizmente, o sistema político brasileiro, ele beneficia e ele incentiva o quanto pior, melhor. Não adianta colocarmos os elogios sobre quem estamos como política, porque é melhor traçarmos e deitarmos a lenha no adversário. É muito melhor detonarmos os nossos adversários colocando todos os defeitos, até porque no Brasil, se é amigo, não tem defeito. E se é inimigo, se não tiver defeito, a gente coloca. Essa é a política desenvolvida no Brasil. Infelizmente, passamos 2 anos na pandemia, com freio de mão puxado, com as economias mundiais, como a China crescendo, os Estados Unidos, mas agora os efeitos da crise provocada pela pandemia tomou conta foi de todo o mundo. O Brasil, por algumas providências do governo federal, consegue os reflexos agora na economia. E os reflexos são, nunca antes nesse país, prefeituras e governos do estado ganharam e receberam tanto dinheiro federal, tantos recursos. Durante a pandemia, os prefeitos não puderam reclamar, porque os caixas estavam abarrotados de dinheiro. O Brasil agora mostra claramente que se não tiver quem atrapalhe, ele tem muito aonde chegar. Mas, infelizmente, eleição de 2 em 2 anos, um sistema político que faz com que você aponte erros de adversários, ao invés de juntar as qualidades, nos permite só estarmos entre os 10. Se nós tivermos planejamento, se nós tivermos boa vontade e ação e uma classe política que saiba o seu verdadeiro papel, a classe produtora, o trabalhador, o empresário, o comerciante saberá levar o Brasil, o agricultor em especial saberá levar o Brasil ao lugar que merece. Não tenho dúvidas, se a pandemia não tivesse acontecido, o Brasil estaria em condições bem melhores, porque esse é o nosso destino, ser uma potência mundial. Esse é meu ponto de vista. De segunda a sexta, a partir das 16 horas, você tem encontro marcado com a notícia, a opinião e a informação com credibilidade. Compromisso marcado com a verdade dos fatos, sob o comando de Edson Pereira, a voz forte do rádio paraibano. Muito bem, 16 horas e 11 minutos, eu quero saudar aqui Dona Maria Goretti, está lá no Rio de Janeiro acompanhando, a Josélia Marcelino, um abraço, Júnior Guedes, Davidson Barros, está na visualização e na escuta do programa, Júnior Guedes, também dando boa tarde, direto de Pocinhos, um abraço. Paulo Roberto, também acompanhando. Seu Enoque,
o pai do Foguinho, 91 anos hoje, mora lá no sítio Luna de Queimadas, 91 anos, intacto na parte traseira, como ele mesmo diz, um homem que não gosta nem de médico, que é para não dar trabalho, 91 anos de muita saúde e muitos anos de vida, seu Enoque. É um prazer termos o senhor na escuta. Mandar um abraço também a Cátia Melo, ela está nos ouvindo. Um abraço também ao vereador de Campina Grande, Rui da Ceasa. O Rui da Ceasa está mandando um abraço a todos. Também nos escutando, Balduino Neto, está aqui, Balduino, toda a equipe da Grande Giro Autopeças acompanhando. Professor Andrade está também lá no Colégio Autêntico. E o Divaildo Júnior preparando os eventos. Sexta-feira tem Gitana Pimentel e Capilé a partir das 19 horas no Tábua de Carne, meu amigo, é imperdível, lançando o pontapé inicial para o São João do Tábua de Carne. O Capitão Januário, um abraço a ele, tá também na escuta, é o pessoal nos acompanhando, o Max Silva, Josemi, tem também Chico do Itararé, um abraço, pessoal, a vocês. Olha, minha gente, enquanto o nosso entrevistado não chega, ele está numa agenda muito corrida, é o Nilvan Ferreira, nós vamos falando de política aqui. Olha, inclusive será um dos motivos de perguntar a ele. Nós já temos 6 candidatos ao governo do estado, só que 2 candidaturas não se leva nem muito em consideração, que é a do PSOL e a do Radical lá, Antônio Radical, que sempre são as mesmas candidaturas, só mais para traçar o discurso do que propriamente representar alguma situação. Candidatos com enfoque mesmo ao governo do estado, temos o próprio Nilvan Ferreira, o candidato à reeleição João Azevedo, o candidato veneziano Vital do Rego, senador, e o deputado federal Pedro Cunha Lima. A grande questão que se coloca é que dos 4, apenas um não tem candidato ao Senado. É exatamente o candidato à reeleição, João Azevedo. Nilvan Ferreira tem Bruno Roberto como candidato ao Senado e Pedro Cunha Lima já tem o deputado federal Efraim Filho. Veneziano Vital do Rego tem o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, como candidato ao Senado. Diferente, os 4 candidatos ainda não anunciaram quem poderá ser o vice. Campina Grande, que tem Pedro Cunha Lima identificado e Veneziano como candidatos de Campina Grande, terão que procurar, Veneziano e Pedro, candidatos em outros municípios, de preferência na capital paraibana, para compor a sua chapa. De Veneziano Vital do Rego, a probabilidade é que Luciano Cartacho, ex-prefeito de João Pessoa, possa indicar sua esposa, Maísa Cartacho, para ser a vice de Veneziano. Pelo menos essa é a intenção de Veneziano, que já deixou transparecer que quer uma indicação de Luciano Cartacho até para tê-lo engajado na campanha. Pedro Cunha Lima procura um candidato em João Pessoa e nos últimos dias tem tido uma aproximação com o comunicador jornalista Samuca Duarte, que pode ser o vice de Pedro. Diferente disso, Nilvan e João Azevedo, que são identificados com a capital, precisam de um candidato no interior. E aí, em Campina Grande, eles buscam um candidato a vice que possam somar, que possam ajudar nessa caminhada. Alguns nomes são falados de João Azevedo: Adriano Galdino, Lucas Ribeiro, Dr. Geraldo Medeiros, são alguns dos campinenses que podem vir a ser candidato a vice de João Azevedo. Se por acaso o candidato ao Senado for Agnaldo Ribeiro, a tendência é que o candidato a vice seja ou Francisca Mota, de Patos, ou Adriano Galdino, aqui da região de Campina Grande. Já Nilvan deixou claro que os critérios para
ser vice é, entre outras coisas, votar em Bolsonaro e contribuir de forma decisiva no seu projeto em Campina Grande. Um nome foi muito ventilado de 2 dias para cá. É o nome do empresário Arthur Bolinha, atual presidente da CDL e também do 13 Futebol Clube. Arthur Bolinha, que já foi candidato a prefeito de Campina, já foi candidato a deputado estadual e que é bolsonarista, é ligado ao setor empresarial, ao setor econômico e está afiliado num partido da base de Nilvan Ferreira, que é o próprio partido de Nilvan, o PL. Essa mistura pode dar caldo e dar uma sopa, e aí nós teríamos uma chapa já praticamente formada. Nilvan, Bolinha e Bruno Roberto. Do outro lado, a chapa menos provável até agora é a do governador João Azevedo, que ainda tenta arrastar por todo o mês de junho essa pendência entre se Aguinaldo será ou não seu candidato ao Senado. Aguinaldo Ribeiro tem medido, tem analisado, tem olhado com uma lupa cada passo dado pelos republicanos. Inclusive, a direção dos republicanos estava reunida hoje à tarde, de meio-dia em diante, em João Pessoa, na pauta, a possibilidade de uma ré. E essa ré seria exatamente no apoio ao candidato ao Senado, Efraim Filho. Isso porque, entre outras coisas, Aguinaldo não sairia candidato ao Senado se não tiver o apoio do Republicanos, ou seja, de todos os aliados do governador João Azevedo, que receberia o apoio do PP e de outros partidos, e aí daria reciprocidade com seus aliados votando no candidato ao Senado, Aguinaldo Ribeiro. Pelo sim, é esperar. Me parece que essas escolhas de senadores fecham antes do pipoco do São João. Já a escolha do vice esperará para depois do São Pedro, porque dizem que pamonha fria pode não prestar, mas canjica só se come a bichinha fria. Vamos ali ao comercial. Estamos apresentando o programa Página 1 Notícias. Cuide da sua saúde e não esqueça de se manter em forma. A Rede Farma Naturais está de portas abertas no centro de Campina Grande, com ofertas de peso. Mas, se preferir, pode pedir pelo delivery 3322-6800 ou pelo nosso e-commerce www.redebela.com.br/suplementos. Isso mesmo, o maior mix de suplementos e produtos naturais da Paraíba para você, na loja, pelo delivery ou pela internet. Rede Farma Naturais. Policlínica Bem de Saúde. Todas as especialidades médicas em um só lugar. São mais de 600 exames. Além do moderno tratamento pós-Covid, conheça nosso clube de vantagens. Se o assunto é ficar bem, bem de saúde. O São João da Cariri é muito mais alegria. Rádio Cariri. Fique ligado e acompanhe as emoções do maior São João do mundo através da nossa programação. 101.1. Durante 60 dias, a Rádio Cariri irá inserir em sua grade musical transmissões ao vivo, direto do Parque do Povo e das principais casas de shows da cidade. É a Rádio Cariri 101.1 FM, levando o São João para dentro da sua casa, em parceria com as principais empresas que investem em nossa cultura. O maior São João do mundo é aqui na Cariri. É na Central da Construção, tudo em um só lugar. Central da Construção, se vai construir ou reformar, menor preço, maior prazo, você pode conferir. A entrega é de graça e a mais rápida que tem por aqui. Central da Construção, o lugar
lugar certo pra você comprar é na Central da Construção. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Ser autêntico é ter compromisso, desafios, determinação, foco e valores. Juntamente com a família, na transformação de crianças e jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. Colégio Autêntico, referência do estado da Paraíba e em parceria com o Sistema Farias Brito de Ensino. Liderança nacional em educação. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Hoje eu vou beber em casa ou no bar, na rua ou na balada, não importa o lugar. Chegou, abriu, tomou, sorriu. Cachaça Caranguejo é a melhor do Brasil. Hoje eu vou beber em casa ou no bar, na rua ou na balada, não importa o lugar. Já virou minha paixão essa cachaça de ribeira. Cachaça Caranguejo, uma paixão brasileira. Para você que está precisando de crédito rápido, sem burocracia, a Cooperativa tem uma linha de crédito para você, pessoa física, jurídica, aposentados e autônomos com parcelas que cabem no seu bolso. 10 mil com parcelas a partir de R$ 192. 30 mil com parcelas a partir de R$ 398. Ligue agora 0800 887 0602 ou WhatsApp 31 984604172. Só tem prêmio arretado é no Super Sorte PB. Nesse mês de junho, o Super Sorte PB está com a premiação arretada pra você. Domingo, dia 5, tem no primeiro prêmio R$3.000, no segundo prêmio R$4.000, no terceiro prêmio R$5.000 e no quarto prêmio R$25.000. É R$25.000 na sua conta. Tem mais 20 rodadas de R$250 no Giro da Sorte. Corre pra comprar já o seu. É só R$5 e é dupla chance. Show de prêmios pra você. Voltamos com o programa Página 1 Notícias. 16 horas e 24 minutos, estamos com o Página 1 Notícias. E, olha, lembrando que nesta sexta-feira, 3 de junho, o Tábua de Carne vai promover, né, o São João da Tábua, né, o Forró da Tábua, com Gitana Pimentel e Capilé. Você não pode perder. Já conhece Tábua de Carne? Quem conhece volta. A melhor comida regional de Campina Grande e o melhor cardápio da Paraíba, completo. Você já sabe, na Avenida Manuel Tavares, 1040, e o delivery, que é recorde de vendas, 999-24-6202. Olha, o frango desossado, a carne de sol, é coisa para cinema, viu? Eu recomendo. Grande Giro Autopeças, uma loja completa para o seu carro em Campina Grande. Não adianta estar de lá para cá, daqui para lá. A melhor loja mais completa é a Grande Giro Autopeças. Está ali na rua Luiz Soares, no centro de Campina Grande. Todo tipo de peça, da parte mecânica a acessórios, você encontra na Grande Giro Autopeças, no centro de Campina Grande, e atendendo pelo telefone 3321-8735, uma organização de Balduino Neto. Um abraço, inclusive, a ele que está nos acompanhando. CDL Campina Grande, Câmara de Dirigentes Lojistas, uma entidade com 56 anos defendendo o comércio de Campina. Olha, mandar um abraço aqui ao pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, mandando mensagens, como a Kátia Melo. Boa tarde, Edson, e a todos que fazem esse maravilhoso programa. Paulo Roberto, boa tarde, estou junto com Nilvan e Bolsonaro. Josenildo Silva, o índio, está nos acompanhando, boa tarde, amigo. Também acompanhando a gente aqui, Dona Dorinha, lá em Montadas. Pessoal em Pocinhos, uma galera muito boa. E eu soube agora pelo Foguinho que o pessoal do supermercado Baratão, lá no Distrito dos Mecânicos, ficam acompanhando nosso programa. Um abraço a todos vocês que estão ligados. Você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 99159-8555. Repetindo, 99159-8555.
55. É um prazer estarmos juntos com vocês aqui. 16 horas e 27 minutos. Pessoal, hoje, lá na terra São Bento, em São Bento, nós tivemos uma tragédia. E é uma tragédia anunciada, né, Capitão Januário? Essas pessoas que, esses homens que não aceitam o fim do casamento. E o Miquinho lá, o marido, que não aceita a separação, foi bloqueado nas redes sociais. Um abraço a você, Marlon. Foi bloqueado nas redes sociais. Foi, além de bloqueado, ele... As fotos com as redes sociais com a esposa foi tirada e aí ele deu a louca. Foi tomar satisfação e ao tomar satisfação atirou na esposa. Os pais, claro, foram tomar as dores e terminaram morrendo também. Os pais, sogro, sogra, o cara matou o sogro, a sogra e a esposa. O que falar? Na TV hoje eu falei o seguinte: eu sou de um tempo em que primeiro você pedia para namorar. Você já não ficava no primeiro encontro. Você ficava flertando, você ficava numa paquera. Mas para namorar você tinha que ir na casa dos pais da menina pedir: eu posso namorar com sua filha? O pai dizia, pode. E eu vou namorar onde? No sofá da sala. Geralmente um irmão tomando conta ou a própria mãe e o pai com a cara feia. Era esse o retrato. Era esse o retrato. Aí você ia ganhando a confiança da família, conhecendo a menina conhecendo o rapaz. No primeiro beliscão você já sabia que ele era violento, ou que ela era ciumenta. E aí você ia conhecendo a sua parceira ou seu parceiro. Ganhava a confiança e ia namorar na área, no jardim, no terraço. Sair de mão dada com a namorada era uma conquista. Mas as coisas foram modernizando-se. Hoje você conhece a menina, na mesma noite você já fica, no outro dia, relacionamento sério na rede social, bota logo, parece que é uma fama, uma maneira de dizer eu não sou quenga. É colocando relacionamento sério. Amor eterno. É amor eterno. Aí com 8 dias já não tá mais no relacionamento sério, aí já bota a postagem. Solteira assim, sozinha nunca. É aquela necessidade de mostrar que tá num relacionamento. E aí você não come nem 1 quilo de sal, já tá casado. Casado entre aspas, porque ninguém casa mais quase hoje. Já tá vivendo um bucho, bota logo um bucho, pega logo um bucho. Quando você antigamente namorava seguindo todos os trâmites, você simplesmente, conhecendo a menina, comendo 1 quilo de sal, você comendo 1 quilo de sal, você conhecia sua parceira ou seu parceiro. Mas hoje, é com 8 dias, relacionamento sério, amor eterno, acaba. Aí quando acontece, dá logo um bucho, o que é que sobra? Esse ciúme besta, esse resolver o relacionamento com matando, e depois que mata, acaba a vida logo de todo mundo. Ah, Edson, eu tenho 54 anos, não nego minha idade, mas essa modernidade está fazendo com que se mate mais do que nunca em nome do amor. Então, cuidado. Comece a voltar ao antigamente, pegar na mão. Você só conhece uma pessoa quando você come pelo menos 1 quilo de sal com ela.
Amor eterno, só de pai, mãe e filho. O amor tem que ser vivido e acabou-se. 16 horas e 32 minutos, estamos recebendo nos estúdios agora da Rádio Cariri FM 101.1, o jornalista comunicador que não precisa ser apresentado a Paraíba, Nilvan Ferreira, mas como pré-candidato ao governo do estado, nós temos que apresentá-lo. Saiu de Cajazeiras, foi para João Pessoa, venceu por lá, um dos maiores comunicadores da Paraíba, foi candidato a prefeito de João Pessoa, chegou ao segundo turno e não venceu por uma peinha de nada. Coloca seu nome pelo PL, apresentando-se como candidato ao governo do estado. Nilvan, já nos falamos lá na TV, mas em outro público, outro meio de comunicação. Boa tarde. Os desafios, Nilvan, de estar nessa luta, nessa peleja, matando um leão a cada minuto. Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cariri FM. Um abraço grande, não tinha vindo aqui ainda, mas muito bom ver o potencial de Campina na comunicação. É algo assim que a gente tem que elogiar muito. Tem uma preia de emissoras que torna Campina aí um grande celeiro na comunicação, e abraçar todos os ouvintes, as pessoas que estão em casa agora, no trabalho. E os desafios agora, meu irmão, é andar esse estado, é fazer o que eu estou fazendo muito, ouvir o povo, cumprimentar as pessoas, discutir os temas da Paraíba, levantar problemas e também automaticamente apresentar as soluções viáveis para que a gente possa fazer com que o estado avance muita coisa, fazer com que o estado possa ser devolvido aos paraibanos. Nós temos um estado muito rico, uma Paraíba que pode ser muito próspera. O que falta nesse momento é a gente ter uma gestão que seja pujante, uma gestão que rediscuta o papel do estado enquanto ente, uma gestão que possa canalizar 15 bilhões do orçamento desse estado para fazer o bem, fazer o certo. Um momento em que o estado possa ser gerido também por secretarias estratégicas, por técnicos, gente certa no lugar certo, a meritocracia, para que o estado possa cumprir a sua função importante, que é de promover segurança pública, de promover saúde, de, nesse momento, a gente discutir um grande projeto de retomada econômica. As pessoas estão sofrendo muito com a questão do desemprego, a economia que ficou bastante afetada por conta da pandemia, do lockdown. Então, o meu desafio agora é poder andar os quatro cantos desse estado, ao lado de pessoas como o vereador Alexandre do sindicato, que nos empresta o seu apoio nesse momento, nessa pré-campanha, que tem sido o grande articulador das questões ligadas à nossa pré-campanha aqui em Campina, e eu não posso deixar de ser grato publicamente. Eu acho que gratidão é algo que a gente tem que carregar para a sepultura. E Alexandre, que é pré-candidato a deputado federal, é um homem que tem postura definida e disse, tô com você porque você é o candidato do meu presidente Bolsonaro, e eu aqui, como alguém também conservador, eu preciso apoiar alguém que esteja defendendo as bandeiras que eu defendo. Então esse é meu desafio, e eu preciso agora falar muito para Campina, conversar com o povo de Campina. Hoje eu já fui na fila do restaurante popular com o Alexandre, conversar com as pessoas e observar, inclusive, em cada andada eu detecto um problema, porque é que as pessoas têm que chegar às 5 horas da manhã na fila do restaurante popular para pegar a ficha, e só é servida a comida após as 11 horas da manhã, uma manhã inteira na fila para pegar uma ficha. Cumprimentei gente no calçadão, comi o bolo baeta, tomei um cafezinho, Alexandre tomou uma papinha, comeu uma papinha. Enfim, é isso que eu preciso fazer agora, andar muito, conversar muito, ouvir o povo sobre as demandas e formatar de forma muito, muito responsável as saídas que a Paraíba precisa para alcançar um estágio diferente. Nilvan, o grande desafio, que se você fosse um vendedor, você chegava com o seu cartão, antigamente, tá aqui meu cartão, eu vendo isso, isso e isso. Certo. O político não, ele precisa ser ouvido, mas além de ser ouvido, ele precisa conquistar. Como é que você traça suas metas para chegar aos 223 municípios da Paraíba,
para descobrir os problemas que você está detectando em Campina, mas que detectem em toda a Paraíba, e a partir daí traçar o projeto que você pretende apresentar a Campina e a Paraíba como projeto de governo. Fazer o que nós temos feito bem. A gente sabe que esse período agora da pré-campanha é um período que o candidato ele vai ter que ir se apresentando às pessoas. Eu ainda tenho um problema, não é problema porque minha profissão só me dá prazer, mas eu ainda estou no ar. Hoje faltei porque pedi antecipadamente à empresa, Sistema Correio, para hoje me ausentar, porque a gente fazia dias que estava programando uma vinda para passar uma manhã e uma tarde aqui andando, conversando, dando entrevista, conversando com a imprensa. Mas eu ainda preciso ficar muito preso esse mês inteiro a João Pessoa por conta do programa. Mas nos finais de semana eu tenho viajado muito. Eu já andei, eu acho que o candidato que mais andou a Paraíba nessa pré-campanha fui eu. Eu já andei muitas regiões, já andei muitas cidades. Eu acho que se eu for contabilizar hoje aí, eu já andei boa parte desse estado, conversando com as pessoas. E no patamar em que eu me encontro hoje, já dá para a gente ter uma noção de qual é a espinha dorsal dos problemas do estado. Qual seria, então? Já tem. Primeiro, a Paraíba precisa dar um passo na questão do seu desenvolvimento. Eu vou explicar porque Campina consegue entender isso de uma forma muito clara, porque Campina é considerada uma cidade empreendedora. A Paraíba precisa agora estar focada nos grandes projetos para esse estado. A Paraíba não pode o governador ficar com o pensamento de que ele está fazendo grandes obras, inaugurando asfalto em centro de cidade, né? Não pode. O estado tem que ser pensado de uma forma maior, Alexandre. Esse estado tem algumas questões que a gente precisa destravar. Por exemplo, por que é que nós hoje perdemos em todos os aspectos para Pernambuco, Rio Grande do Norte, para o Ceará, para a Bahia, para o Piauí, para o Maranhão? Em tudo a gente perde. Se for comparar os portos, que é quem alavanca uma boa parte do desenvolvimento econômico de um estado, basta olhar o Pernambuco, depois daquele porto, a economia é outra. Vai olhar para outros estados, os portos são alavancadores de desenvolvimento. Nós não temos um porto para cumprir aquele papel. Nós temos o porto de Cabedelo sucateado, que daqui a pouco, se não tiver alguém que cuide, fecha. E nós precisamos cuidar do porto de Cabedelo e cuidar do projeto do porto de Águas Profundas, na região lá do litoral norte da Paraíba. Aquele porto ali é o que vai fazer com que a gente possa dar um passo à frente na questão do desenvolvimento desse estado. O segundo ponto nesse aspecto é a gente pensar num outro projeto grande, que os caminhos já estão abertos, que é o Porto Seco, que é destinado a Campina Grande. Um grande centro de distribuição de contêineres, onde nós vamos deixar de depender de outros estados, e aqui vai ser o centro de distribuição. Os caminhos já estão postos, basta vontade política e um governador que consiga convencer os políticos do estado para se unir em torno dessa bandeira. Esse é o ponto número 2. E a gente precisa ter no estado um outro horizonte na questão do desenvolvimento econômico. Eu vou ser sucinto. Se pensou nos últimos 40, 50 anos num projeto de desenvolvimento da Paraíba que se concentrou basicamente na Grande João Pessoa. As grandes empresas, os grandes incentivos fiscais foram dados a empresas que se instalassem na região metropolitana. Você causou um inchaço daquela região, você concentrou demais o crescimento, a industrialização daquela região. O povo foi saindo do interior para João Pessoa e Bahia ficou um negócio gigantesco, Santa Rita do mesmo jeito, Cabedelo não tem por onde crescer, que um lado é o rio, do outro lado é o mar, e João Pessoa ainda tem uma certa etapa de zona rural, mas João Pessoa já está inchada. O transporte público é um caos, a saúde é um caos, o planejamento urbano é um caos, e agora a gente precisa fazer, eu acho que um movimento importante de reversão. O Estado precisa agora dizer, nós vamos tentar atrair agora empresas, mas vamos focar empresas para grande Campina Grande e empresas que possam ir também para o interior, lá para o sertão. O Estado com incentivos fiscais e a gente precisa puxar esse desenvolvimento para as outras regiões. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu tenho a região de Antônio lá, Itaporanga, é conhecido como a terra do pano de prato e a terra do arroz vermelho.
Por que a indústria têxtil não tem o apoio que precisava ter do Estado para aquela região ali se transformar numa região mais pujante ainda? A gente treinar mão de obra, incentivar aquelas empresas, inclusive, a ampliar os seus investimentos e tentar atrair, inclusive, outras empresas do mesmo nicho para aquela região, né? Por que é que eu não tenho a região de São Bento como também uma região que o Estado possa olhar com um olhar especial, inclusive no incentivo à redução de impostos? Por que aqui em outras regiões eu não tenho o Estado como um propulsor, um impulsionador importante nas economias regionais? Então a Paraíba precisa, nesse momento, fazer esse mapeamento. O que é que cada região tem de importante economicamente, o que é que o Estado pode ajudar a incentivar. O Estado da Paraíba precisa agora discutir a sua carga tributária. O ICMS nesse estado é o maior do Brasil. Nós vamos fazer uma discussão para a gente baixar o que puder de ICMS. O primeiro já está definido, que é o ICMS do sol. Nós vamos acabar em janeiro com esse ICMS do sol. Hoje você tem a plaquinha de energia solar, o governo não faz nada para a gente ter o sol, mas João Azevedo cobra ICMS do sol. Isso aí vai acabar. O Mato Grosso fez agora, a Assembleia aprovou um projeto que proíbe a cobrança de ICMS sobre a energia solar, a Assembleia Legislativa já aprovou. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui na Paraíba, que é para poder você incentivar um outro nicho, que é o das energias renováveis, a energia eólica, a energia solar. Inclusive, o Estado precisa fazer, nesse aspecto das energias renováveis, o que outros estados já estão fazendo. Ter a sua própria usina fotovoltaica para deixar de pagar conta na Energisa, o Estado. A gente tem uma usina de produção de energia fotovoltaica e eu vou botar em hospitais, em escolas, nas repartições públicas, no centro administrativo do Estado, porque o Estado paga hoje cerca de 700 milhões de reais por ano de conta de energia elétrica. Isso vai deixar de existir. E esse dinheiro eu vou investir na segurança pública, investir na parte social, para melhorar dois aspectos importantes do Estado. Então, esse pensamento que nós precisamos agora ter amplamente discutido na Paraíba é o que eu vejo que pode ser um pensamento de um projeto libertador desse Estado nessa questão econômica. Diante dos seus desafios, a Paraíba nos últimos 12 anos, ela ficou muito a reboque de Pernambuco, talvez pelas ligações partidárias de seus governantes. Inclusive perdemos investimentos importantíssimos para outros estados por conta dessa onisciência de seus líderes. Como é que Nilvan pretende convencer a classe política? Convencendo o povo estará lá, mas convencendo a classe política a mudar essa postura de que a Paraíba ela precisa estar a reboque de alguém. Ela pode ser punjante sozinha. É um processo para fazer com que o paraibano ele possa brigar pelo seu estado. Nós temos que despertar o sentimento de paraibanidade no povo. O pernambucano ele ama o seu estado. O pernambucano ele pode ter qualquer tipo de discussão, mas ele, quando é na hora de brigar por Pernambuco, ele briga. Eles se juntam e vão convocar uma guerra agora, vamos declarar guerra contra eles, vão todos juntos. A Paraíba, duas coisas que eu acho muito estranhas na Paraíba. Por que é que nós não botamos para frente, de Ricardo para cá, o Porto de Águas Profundas, principalmente no período em que o Porto de Suape estava num processo de grande expansão e a gente engavetou o nosso porto? Com quais interesses? O que é que tinha de combinado entre Eduardo Campos e Ricardo Coutinho para a gente esquecer o porto nosso para ficar dependendo do Porto de Pernambuco? Agora até a Brasil Gás levaram do Porto de Cabedelo para Suape. Nós perdemos 90 empregos na Brasil Gás. Tinha alguma coisa obscura e que continua do mesmo jeito agora, porque o governo atual não tirou da gaveta e fez questão de esquecer o Porto de Águas Profundas. E eu vou mais além, né? Dizem as más línguas, isso um dia a verdade vai aparecer, que havia um acordo de pessoas influentes lá no Pernambuco para poder o porto daqui nunca existir, porque é uma ameaça ao Porto de Suape. Porque nós temos a menor distância
daqui para a Europa, e nós temos, porque é offshore, né? O Porto de Águas Profundas nosso, ele fica a 7 quilômetros ou 12 quilômetros lá da parte de areia. E só o calado natural, sem precisar fazer mais nada, já é de 14 metros de profundidade. Então, os maiores navios, eles vão precisar numa estrutura melhor economicamente do que Suape, e o Porto de Águas Profundas da Paraíba, na região ali de Mataraca, é uma ameaça aos interesses do Porto de Suape. Grandes empresas, na hora que esse porto estiver funcionando, em médio prazo, deixarão Suape, não, vamos para Paraíba, porque lá é mais econômico, inclusive o transporte dos nossos contêineres, dos nossos produtos. E outra, o que há também de estranho na Fiat. Por que nós perdemos a Fiat para o Pernambuco? Se nós tínhamos todas as condições para ter a Fiat. Não, vocês vão ficar com as fábricas de parafuso. A gente quer fábrica de parafuso para quê, homem? A gente queria era a Fiat, que ia gerar emprego, ia gerar tributo. Mas o pior é que não houve nem assim a discussão, dizer, não, vamos tentar. Não houve tentativa. Não houve. O próprio governador na época foi um que defendeu, não, a Fiat vai para o Pernambuco, porque é um estado parceiro, e nós vamos ter uma fábrica de peças aqui na Paraíba. Nem teve fábrica de peças, e era tão viável a Fiat na Paraíba, que os engenheiros que trabalham na Fiat no Pernambuco vêm morar em João Pessoa, estão morando em João Pessoa. Olha só o quanto nós perdemos. Mas existia ali algum acordo, não sei que tipo de acordo era, espúrio ou não, que terminou a gente perdendo. Mas vamos esquecer isso, porque agora nós temos que agora começar um novo tempo de que a Paraíba vai desengavetar o projeto do Porto de Águas Profundas, vai brigar por grandes investimentos de empresas importantes para o nosso estado, num novo momento que a gente precisa agora inaugurar para recuperar o tempo perdido. O tempo perdido, nós estamos tendo aí a resposta. Você oficialmente já foi apresentado como candidato de Bolsonaro. Já foi tirada a foto. Meu candidato na Paraíba é Nilvan Ferreira. Mas muitos políticos, muitos prefeitos escondem o apoio a Bolsonaro, não sei por quê, mas escondem. Como é que vai ser levar essa campanha colocando sua imagem ao lado de Bolsonaro para toda a Paraíba? Colocando minha imagem com Bolsonaro. Esse é o grande sentido da eleição, que vai construir os caminhos necessários para a gente ir para o segundo turno para ganhar a campanha. Não, mas tem que ter apoio de 200 prefeitos, 150 prefeitos, tem que ter apoio do povo. É importante o prefeito, a liderança, muito importante, né? Eu não desconsidero a importância de ninguém. Eu respeito a participação de todo mundo. Mas você tem que ter o apoio da população. Não adianta eu ter o apoio de 70 prefeitos e eu não ter o carisma das pessoas, não ter o carinho das pessoas. A eleição, eu acabei de dizer lá na nossa outra entrevista, uma campanha eleitoral, o voto é uma conquista. Rapaz, pense num bicho difícil do cabo conquistar o voto. O voto, ele é algo assim, muito pessoal. E principalmente um voto para governador. Um voto para deputado, volta aí. Você vota até indicado por um primo, sua mãe, seu pai, uma avó, o meu candidato ali a deputado, um prefeito, um vereador pede para um correligionário votar. O voto de governador é diferente. É o voto do carisma. É o voto em que você olha e tem química entre você e o candidato. Química boa. De você dizer assim, esse candidato aí, ele me tocou, meu coração bateu mais forte. Ele me levou a observar algo diferente. E você pode até prometer ao seu chefe político que vai votar no candidato dele. Mas na urna, você já vai para o caminho, na fila, você já está dizendo, rapaz, mas quem bateu forte no meu coração foi fulano. Então, isso é que é necessário e que a gente possa despertar, isso a campanha vai demonstrar muito, a sinceridade. Eu preciso ser muito sincero, eu não posso ser personagem. Eu sou Nilvan, eu sou o homem da televisão, o homem do rádio, eu sou um homem temente a Deus, eu sou um cristão, eu sou um sertanejo, lutador, batalhador, que um dia sonhei em fazer sucesso na capital, deixei tudo lá no meu torrão, fui para João Pessoa, enfrentei desafios, venci, criei minhas 3 filhas, sou um homem muito bem resolvido na minha vida pessoal, sou avô, e agora tenho o desafio de contribuir para mudar esse estado. Então eu preciso ser isso.
Se as pessoas me enxergar como isso, ó, esse cara aí é um cara que parece com a gente, né? Eu vou ter condições máximas de conquistar um eleitorado importante nessa disputa eleitoral. E o apoio do presidente, ele só me ajuda. É o apoio que eu precisava para que a nossa mensagem pudesse chegar mais longe. O apoio do presidente me orgulha muito, eu tenho muito orgulho de ser o seu candidato a governador e vou, como estou fazendo, andar esse estado inteiro defendendo seu legado, defendendo seu governo e, acima de tudo, defendendo a sua reeleição. Baseado nisso, preparação para tentar também, eu esqueci de perguntar lá na TV, como fazer para cortar os egos de tanto bolsonarista que querem, estão até discutindo entre eles e que você precisa do apoio de todos. Dizer para os bolsonaristas que nós temos que estar unidos. Quem está no poder hoje torce pela nossa divisão, pelo nosso fracasso. Só tem um grupo hoje com capacidade de derrotar o atual sistema que está no governo, é a direita. São os aliados de Bolsonaro. É o eleitorado de uma cidade como Campina Grande, que é uma cidade conservadora, que tem um eleitorado muito crítico em muitos aspectos. Então a gente precisa levar essa mensagem para as pessoas. Ou a gente se organiza, se une, os que pensam numa Paraíba diferente, numa Paraíba melhor, ou então o atual governo vai vencer, vai ganhar. Eles apostam no nosso fracasso. É por isso que eu estou muito centrado, eu estou muito focado. Eu quero é discutir as soluções que podem fazer com que a Paraíba seja libertada, a gente possa avançar. Eu preciso, amigo, estar focado no que é que eu vou fazer para cuidar do meu policial a partir do próximo ano, para devolver a dignidade à polícia, avançar, para poder o policial dizer, agora eu tenho um governador que me respeita, que me valoriza, para que eu possa resolver a questão do policial militar desse estado, do policial civil, do policial penal, do bombeiro, para depois fazer concurso para recuperar o efetivo da polícia. Você que é concurseiro aí, vai se preparando, vai estudando muito para você ser policial na Paraíba, que eu vou precisar de 9.000 policiais, né, a médio e longo prazo, para poder estar nas ruas garantindo segurança às pessoas. E aí começar a discutir estrutura, planejamento estratégico para devolver a sensação de segurança para o povo. São essas bandeiras que eu preciso estar muito focado. E convencendo os nossos aliados, quem é do nosso grupo, de que a gente precisa estar junto, precisa estar focado para vencer a eleição. O programa é igual a coisa de pouco, bem rapidinho, estamos chegando ao final. Ivone, deixa a tua mensagem para o povo de Campina Grande, da região da Borborema, de todo o compartimento, e eu já lhe convido para, antes de encerrar o período de entrevistas, vir aqui para a gente debater ainda mais os problemas da Paraíba e as soluções. Venham sim, eu quero lhe agradecer pela sua deferência e pelo convite para ir para... Agora há pouco a gente teve uma conversa boa lá na TV Nordestina. Isso. Né? E agora aqui na Rádio Cariri. Parabenizar a direção dessa emissora, agradecer pelo convite, agradecer a Alexandre do sindicato, vereador, pré-candidato a deputado federal, agradecer a Antônio, homem de Itaporanga, Valtaí, a todo mundo, Diógenes, Gelinho, a Lucas, a todo o nosso pessoal de Campina, para quem me deu um abraço na rua, para quem me cumprimentou, para quem me ouviu hoje de forma carinhosa, me fez questão de vir falar, muito obrigado. Essa cidade é uma cidade diferente. E eu tenho certeza que a gente vai construir uma relação importante a partir de janeiro do ano que vem, colocando Campina no cenário administrativo da Paraíba, para Campina ter o respeito que lhe é negado nos últimos anos aqui no estado. As inúmeras pessoas que estão mandando aqui, afirmando voto, apoio, eu agradeço, não posso, inclusive, estar dizendo fulano, porque está declarando voto, não pode. Mas receba aqui os nossos agradecimentos e abraços, desejando sorte, Nilvan, a você, desejando que você possa levar essa sua mensagem a toda a Paraíba e que, se o povo da Paraíba entender que deve ser o governador em 2023, que você seja abençoado, porque o seu sucesso será o sucesso dos paraibanos e com certeza teremos melhores dias. Agradecer a Alexandre do Sindicato, a todos que nos acompanharam, em nome de Grande Giro Autopeças, em nome do Colégio Autêntico, Tábua de Carne, Clínica Bem de Saúde, CDL Campina, que inclusive o presidente pode ser o vice
de Nilvan, Bolinha. A gente agradece, prometendo voltar amanhã. Um abraço a todos. Tchau. ZYR 612 em 101,1 MHz. Rádio Cariri FM, Campina Grande, Paraíba. Um estudo divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, revelou que até 2025 o Brasil precisará qualificar mais de 9 milhões de pessoas em ocupações industriais. Nesse contexto, o presidente da FIEP, Boega Gadelha, que também é vice-presidente executivo da CNI, comentou sobre o mapa do trabalho industrial 2022-2025 e reiterou a importância do SESI e do SENAI na educação de base industrial. Abre aspas, a atividade industrial é, sem sombra de dúvidas, essencial para a economia do país. Na Paraíba, não obstante da realidade do país, a atividade industrial é responsável pela geração de milhares de empregos, de onde trabalhadores sustentam suas famílias. Desta forma, o sistema SESI e SENAI assumem um papel preponderante na educação e formação profissional de base industrial. Fecha aspas. Disse o presidente da FIEP, Boega Gadelha. O design da sua empresa, do seu escritório, do seu lar, está a um passo de ganhar aquele upgrade. A Quali Vidros, empresa há 22 anos no mercado, produz vidros com precisão e requinte. Qualidade em vidros temperados, aplicação sem marcas de pinça. Quali Vidros, fábrica no Distrito Industrial de Queimadas, loja na Avenida Canal 712, fone 3322-3700. Com mais de 30 anos de história, o Grupo Almeida se destaca como o maior distribuidor de materiais de construção do Norte e Nordeste. Com uma logística de excelência, a Almeida realiza vendas online através do e-commerce. Acesse www.almeidadistribuidor.com.br ou baixe o aplicativo Almeida Distribuidor e tenha acesso ao mix de produtos e ofertas especiais. Grupo Almeida. Inovação, credibilidade e profissionalismo. Chega, enche de orgulho o nosso coração. E o arrasta-pé já começou com uma da tradição. Eita, como é lindo! Eita, meu São João! Gente feliz pra forrosar, sanfona até o sol raiar. Nossa cultura é nossa paixão. Eita, como é lindo! Eita, meu São João! Simbora, agarre o seu pra festa junina, é pra dançar. Nossa cultura é nossa paixão. Oi, Santo Antônio, vem cá, chegue, vem também São Pedro completar e fazer bonito meu São João. Eita, como é lindo! Eita, meu São João! Gente feliz pra forrosar, sanfona até o sol raiar. Nossa cultura é nossa paixão. Eita, como é lindo! Eita, meu São João! Só o transporte público coletivo garante a meia passagem do estudante, a gratuidade de idosos e deficientes e o vale transporte para o trabalhador. Assegurar a viabilidade do sistema, que atende milhares de pessoas todos os dias, é dever do poder público e direito do cidadão. Uma mensagem do Vale Bus Card, pela valorização do transporte público coletivo. Alô, meu Parque do Povo! Acenderam as luzes, acenderam a chama do meu coração. Do maior São João do mundo, a saudade tava grande. Mas o meu São João tá vivo, a gente se encontra em Campina. De 10 de junho a 10 de julho, a gente se reencontra no maior São João do mundo. Prefeitura de Campina Grande, a cidade do maior São João do mundo. Só tem prêmio arretado é no Super Sorte PB. Nesse mês de junho, o Super Sorte PB está com a premiação arretada pra você. Domingo, dia 5, tem no primeiro prêmio R$3.000, no segundo prêmio R$4.000, no terceiro prêmio R$5.000 e no quarto prêmio R$25.000. É R$25.000 na sua conta. Tem mais 20 rodadas de R$250 no Giro da Sorte. Corre pra comprar já o seu. É só R$5 e é dupla chance. Show de prêmios pra você.
Agora no estado da Paraíba, em Campina Grande, cidade Rainha da Borborema, 5 horas mais 2 minutos. Sabe, pai, hoje a professora falou que é muito errado parar o carro sobre a faixa de pedestres, ultrapassar o sinal vermelho e usar o celular enquanto dirige. Me lembrei que o senhor faz tudo isso. Me lembrei também que já ouvi algumas desculpas suas para fazer essas coisas. Mas, como você mesmo diz, o certo é certo. E isso está errado. O senhor sempre foi o meu exemplo e meu herói, papai. Mas hoje me causou vergonha e tristeza. Que tipo de exemplo você é para seus filhos? No trânsito, seus atos valem mais que suas palavras ou justificativas. E um dia, suas práticas podem acabar em tragédia. Aprenda a lição, respeite as regras no trânsito, dê exemplo e seja exemplo. Uma campanha da Rádio Cariri, 101.1 FM e da STTP. Começa agora, na Rádio Cariri FM, o programa Além da Notícia. Informação com precisão. A cobertura das 24 horas do dia em apenas 60 minutos. A apresentação de Paulo Pessoa, Silas Batista e Lenildo Ferreira. Fique por dentro das últimas notícias da cidade, do estado, do país e do mundo. Informação com qualidade e credibilidade. Jornalismo que vai muito além da notícia. No ar, em 5 segundos. Além da notícia. 17 horas 4 minutos na Paraíba, quinta-feira, 2 de junho de 2022. Agora seja. Já pensou? É porque a gente chegou no mês de junho, Paulo Pessoa, começa uma nova etapa do ano. Daqui pra frente a contagem é regressiva, né? Mas lembrando que a gente tem, eu disse aqui a semana, a gente tem eleição, a gente tem Copa do Mundo, fortes emoções nesse segundo semestre em todo o Brasil. E o Brasil, hein, por falar nisso, em Copa do Mundo, 5-1. E aí, Silas Batista, boa tarde. Olha, menino Ney. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Lenildo, boa tarde a todos que acompanham o Além da Notícia. Não tem condição de ser animado com uma seleção? Com uma seleção cujo treinador é Tite, não. E cujo craque é Neymar? É, piorou. Que um dia alguém já disse que era melhor do que Ronaldinho. Teve alguém que disse isso uma vez num termos debate. Numéricos. Disseram num debate uma vez que Fui Neymar eu quem disse. Eu acho que isso aí era um caso do cara largar a carreira jornalística, né? Você ainda mantém a mesma opinião, Paulo Pessoa? 4 anos depois? Contra números, Lenildo. Contra fatos, não há argumentos. Tito convocou. Meu Deus do céu. Tito convocou Danilo, volante do Palmeiras, na minha opinião, o melhor volante em atuação no Brasil atualmente, porque disse que iria testar o jogador. Vai para um amistoso contra a Coreia do Sul e o Danilo nem pro banco de reserva foi. Aí o lateral direito titular da seleção brasileira, que vai para a Copa, é Daniel Alves. Com todo respeito a Daniel Alves, é a baita história que tem no futebol. Mas não dá. Caindo os dentes. Não tem condição mais não. Olha, Ronaldinho, o fenômeno, gordo, quando ele tava com mais de 120, ele ainda era melhor do que Neymar em plena forma, viu, Paulo Pessoa? Em plena forma. Mas são as visões de Paulo Pessoa. São os números, né, Lenildo? Os números, o número da loto. 17 horas 6 minutos na Paraíba, nós estamos no ar com o programa Além da Notícia. E hoje a gente vai falar aqui muito sobre saúde. Naomi Andrade, ouvintes, vocês devem ter percebido que está uma adoeceira no meio do mundo, que é uma coisa impressionante. Os hospitais de todo o Brasil estão superlotados. E ontem a gente dizia aqui no Além da Notícia que uma preocupação em todo o Brasil é quanto ao baixo número de profissionais especializados em pediatria. Daqui a pouco o secretário de saúde do município, Ginei Porto,
vai estar com a gente para falar um pouco a respeito desse problema, dessas dificuldades. A gente fala sobre isso já já e a gente vai falar um pouco mais sobre esse atual momento estranho. Por que tem tanta gente doente? Há quem diga que é porque nós tivemos uma baixa na imunidade durante esses 2 anos de pandemia. Há quem diga que poderiam ser efeitos da vacinação. E aí é bom a gente ouvir quem entende, daqui a pouco o secretário de Saúde participando com a gente. 17h07 na Paraíba, é hora da matéria de capa aqui no Além da Notícia. Atenção, ouvinte, para o destaque do dia no Além da Notícia. Matéria de capa. 17h mais 8 agora no estado da Paraíba. Você está em dias com o Leão. Na última terça-feira chegou ao fim o prazo para a declaração do imposto de renda e muita gente, Brasil afora, deixou de fazer a sua declaração. Mas quais são as implicações para quem deixa de fazê-lo? Se de repente o contribuinte ainda tem interesse em ficar quites com o Leão, ele ainda pode? Nós entramos em contato com o senhor Álvaro César, que é chefe da Receita Federal em Campina Grande. Ele gentilmente nos atendeu e fez um balanço dos números após o final do prazo para a declaração do imposto de renda. Vamos acompanhar. Boa tarde, Paulo Pessoa e demais ouvintes do programa Além da Notícia da Rádio Cariri. Nesse ano de 2022, a Receita Federal no Brasil recebeu 36.322.912 declarações, superando o quantitativo esperado inicialmente, que era de 34.100.000. Na Paraíba, o número de declarações recebidas até 31 de maio foi de 385.040 declarações, também superando o número que nós esperávamos, de 340.000 declarações. Passado o prazo de entrega agora, aquele contribuinte que for enviar a declaração de imposto de renda por estar obrigado, pagará a multa por atraso. O valor mínimo da multa, R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. O DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, ele é gerado no próprio programa gerador de imposto de renda. Esse DARF, por atraso da multa, ele tem que ser pago dentro de 30 dias do envio da declaração. Se passar desse prazo, haverá incidência de juros da Selic. O contribuinte, depois que faz a declaração, ele pode verificar também se caiu ou não na malha fina. Como ele faz isso? Acessando o portal ECAC, no site da Receita Federal, que é o www.gov.br/Receita Federal. O acesso ao portal ECAC é feito pelo GovBR. Porém, é necessário que o contribuinte tenha o selo de confiabilidade ouro ou prata ativado. O selo prata pode ser obtido por reconhecimento facial, por meio do aplicativo GovBR, por meio de uma validação feita pelo sistema de Internet Banking do banco do contribuinte, e também para quem é servidor federal por meio da validação no sistema SIGEP. Hoje é muito importante, recomendável, quase que necessário, que todo contribuinte possua um selo de confiabilidade para acessar o GovBR, seja selo prata ou seja ouro. O ouro, o contribuinte consegue obter por meio de certificado digital, mas o selo prata também atende à necessidade daquele contribuinte que quer saber como se encontra a sua situação de malha na declaração do imposto de renda. É isso, Paulo. A Receita Federal agradece o espaço que você nos deu por meio do seu programa, que tem uma excelente audiência,
e nós nos colocamos à disposição para algum futuro esclarecimento que se faça necessário. Boa tarde. Muito bem, 17 horas 12 minutos na Paraíba. Ficou alerta, se você não acertou as suas contas com o Leão, não tem jeito não dá para fugir da mordida, agora com multa mesmo, mas você vai ter que acertar as suas contas. Silas Batista, por exemplo, fez direitinho a sua declaração do imposto de renda, pagou imposto, porque como disse o Bastos Farias, quem paga é porque tem a receber, recebeu muito, aliás, Foi. e pagou satisfeito, não foi, Silas? Foi, exato. Você paga imposto satisfeito? Claro, esse aí principalmente. Você trabalha para ganhar dinheiro trabalhando e tem que dar uma parte pro governo. Eu Isso pago é bom com uma demais. satisfação enorme também. Isso é né? ótimo nesse sentido. São 17 horas 13 minutos na Paraíba. A gente já vai falar sobre saúde, mas me permitam uma parte aqui. Houve a cerimônia de assinatura para o início das obras de duplicação da BR-230 nesse trechinho aqui, nessa perninha da alça sudoeste, né? A assinatura foi feita em Brasília com a presença do ministro Marcelo Sampaio e representantes do Congresso Nacional, parlamentares paraibanos participaram desse ato. O que chama a atenção, e a gente falou muito sobre essa luta aqui para a duplicação da BR-230, o que chama a atenção numa foto que foi publicada é a presença de 2 parlamentares, Silas, que se recusaram a destinar emendas para essa obra em Campina Grande. Deixa eu abrir logo a minha lista aqui, que eu estava abrindo e acabei... Sabe quando você está mexendo e esquece o que você ia fazer? Sim. Pois é, meu caso. E aí eu estava abrindo a lista e esqueci o que é que eu estava fazendo. Mas se quiser eu me lembro. Pronto, já peguei aqui. Você lembra de cor? Não. Não, então, eu não lembro nada de cor. Mas eu peguei a lista oficial porque eu estava com uma dúvida aqui em relação a alguns ajustes. Mas vamos lá. Quem contribuiu destinando emendas para as obras da BR-230? Afinal das contas, o deputado federal Efraim Filho destinou 10 milhões de reais. O senador veneziano Vital do Rego, 5 milhões de reais. A senadora Nilda Gondim, 5 milhões de reais. A senadora Daniela Ribeiro, 2 milhões de reais. O deputado federal Frei Anastácio, 1,5 milhão de reais. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro, 1,5 milhão de reais. E o deputado Pedro Cunha Lima, 1,5 milhão de reais. 4 parlamentares botaram uma negadinha só para não aparecerem na lista dos que não contribuíram, viu? Foi uma jogada para não aparecer como não tendo feito a contribuição. Damião Feliciano, que é até aqui de Campina Grande, Edna Henrique, Hugo Mota e Rui Carneiro destinaram 500 mil reais cada. Pois muito bem, acontece que o deputado Júlia Lemos não destinou um tostão e, aliás, nem quis conversar com a bancada quando foi a Brasília, e o deputado Wilson Santiago, assim como o deputado Wellington Roberto, também não destinaram uma pataca furada para a obra de duplicação da BR-230 nesse trecho que eu me referi agora. Só que hoje, no ato da assinatura da ordem de serviço, quem é que aparece na foto? Inclusive um deles, com a mão esquerda estendida, segurando a prancheta do documento assinado pelo ministro. O deputado Wellington Roberto e o deputado Wilson Santiago aparecem na foto. Eles não contribuíram com nada, não ajudaram com nada, não mandaram nem sequer a história dos 500 mil para dizer que mandaram alguma coisa, mas na hora de tirar a foto fizeram questão de aparecer. É por isso que Campina Grande e o estado da Paraíba precisa saber quem foi que participou, quem foi que destinou emendas e quem foi que não destinou emendas. Porque alguns políticos continuam achando que as coisas não mudaram e que a política hoje deve ser como era antigamente, em que você tem uma prática e um discurso. Hoje, se as coisas não fossem como são, o mero ato de aparecer na foto por Wellington Roberto e Wilson Santiago fariam com que eles participassem do mérito de quem contribuiu para que essa obra possa vir a se tornar realidade. Mas repetindo, eles aparecem na foto, mas na hora de contribuir com Campina, eles não apareceram. Aliás, só aproveitando aqui o gancho, Silas Batista, nós estamos em um ano de eleição. E você que está em casa, dê uma percebida no material que você recebe, sobretudo na internet, com a história de que fulano destinou tanto de emendas para tal canto. Fulano, o prefeito tal, agradece ao deputado cicrano porque destinou emendas. Até parece que são os próprios deputados que estão tirando dos bolsos para destinar às obras. Isso é dinheiro público,
É por isso que eu sou contra emenda. É por isso que eu sou contra emenda impositiva, como tem projeto para aprovar aqui em Campina Grande. O dinheiro que é do povo passa a ter o carimbo do político. O dinheiro que é do povo passa a aparecer graciosidade feita por políticos. E aí, no ano de eleição, é prefeito toda hora fazendo propaganda de político com essa história de que destinou tanto. Sabe por quê? Porque faz parte do pacote. Eu vou destinar emendas para a tua cidade, mas você tem que me exaltar, você tem que promover. Isso pra gente não falar de uma coisa que eu acho que não acontece na Paraíba, que é a velha história do bate e volta uma parte. As tais das emendas são excrescência que existe nesse país. Deputado, senador, vereador, não é para estar executando obra, não é para estar fazendo destinação de emendas. É para legislar, é para trabalhar no parlamento. Aqui, para se conseguir essas emendas, foi uma verdadeira mão de obra batendo de porta em porta de gabinete. E nesse contexto é justo que se reconheça quem acabou colaborando. Mas, principalmente, é importante se reconhecer porque quem colaborou fez o seu dever. É importante reconhecer quem não colaborou com nada, mas faz questão de se promover e aparecer na foto. 17 horas mais 18 minutos agora na Paraíba, 17 e 18, Silas Batista. Agora são 5 da tarde, 18 minutos, e a partir de agora a gente vai falar sobre saúde aqui no Além da Notícia. Muita informação, muitas informações, inclusive exclusivas aqui da programação jornalística da Cariri FM, e por isso agora é hora de Papo 10. Papo 10. Uma entrevista com quem tem o que dizer e diz em 10 minutos. Hoje a gente vai permitir aqui uma licença poética, nós vamos estourar os 10 minutos porque o tema é questão de vida ou morte, literalmente inclusive. Ao longo dos últimos dias, a população tem se mostrado preocupada com o crescimento da quantidade de pessoas doentes. Isso é aqui em Campina e é em todo o Brasil. Gentilmente, o secretário de Saúde do município, o médico Junei Porto, atendeu o nosso convite para estar aqui com a gente e conversar um pouco a respeito desse cenário. Junei, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Cariri mais uma vez. Inicialmente, obrigado por atender o convite para vir conversar com o nosso público. Boa tarde, Lenildo, Silas e a todos aqui da Rádio Cariri, a todos os ouvintes. Realmente é uma questão preocupante, Lenildo, que a gente vem passando os últimos meses em relação à questão da pediatria. Não só aqui em Campina Grande, em todo o estado da Paraíba e no Brasil. A gente tem comunicado com outros secretários, visto algumas reportagens também, e tenho amigos lá em Recife, e com essa situação também das chuvas lá, pioraram bastante, não só em questão da pediatria nesse sentido, mas a pediatria nos chama a atenção aqui na nossa região. Ô Junei, uma dúvida geral, e eu vou pedir para você explicar se tem algum fundamento ou se isso é meramente fake news. As pessoas estão atribuindo esse doeceiro aí no meio do mundo, e principalmente o caso das crianças, mas também aos adultos, a dois fatores. Há quem diga que nós ficamos com a imunidade mais baixa por conta desse período de pandemia, mas aquelas pessoas que são contra ou que são críticas da vacina estão procurando associar isso à vacina, estão dizendo que seria um efeito, pode ser um efeito da vacinação, a população está mais frágil para as doenças. Você, na condição de médico, secretário de saúde, que vem na linha de frente dessa batalha, o que pode nos dizer sobre isso? Não aposto não culpo a vacina por isso não. Eu culpo mais a questão, Lenildo, do lockdown que a gente teve durante todo esse período, praticamente 2 anos. Essas crianças sem irem para a escola, sem entrar em contato com novos patógenos, sem brincar no meio da rua. Isso aí altera realmente a imunidade das crianças, e qualquer infecção de qualquer vírus de pequena monta se transforma num grande resposta imunológica, numa grande resposta inflamatória, na verdade, naquela criança. E o vírus é a porta de entrada, né? Quando você realmente pega um vírus, é igual ao Covid. Aí chegam as bactérias oportunistas e é isso que vem acontecendo. Eu não culpo vacina nesse sentido, e sim eu culpo o motivo das crianças não estarem na escola, não terem se adoecidos, e agora está vindo uma grande onda justamente quando essas crianças retornarem à escola. Eu tenho colegas médicos
que estão levando as crianças para a escola e que passam uma semana boa e 3 semanas doente. Volta para a escola, uma semana na escola e 3 semanas em casa. E assim vem sendo. Quem tem criança em casa sabe disso. Os meus meninos é assim, eles vão para a escola, aí voltam, ficam doentes. Aí fica em casa, se recupera, volta para a escola, fica doente. Tá mais ou menos nessa linha. Max estava dizendo hoje de manhã que a menina dele tá a mesma coisa, Silas. Ô, doutor Junei, diante dessa situação, o que é que pode ser feito? O senhor acredita que o caminho seria voltar ao modelo de aulas híbridas, aquele modelo em que as crianças passam uma parte da semana assistindo às aulas junto com os colegas na escola e a outra em casa? É o seguinte, Silas, em algum momento a gente iria passar por isso. Então a gente postergou, e se a gente voltar a postergar, essas crianças não vão entrar em contato novamente. Então a gente tem que sentar, realmente saber viver e conviver em sociedade, saber que nós pais, já passamos por isso na nossa infância. Então que a gente adoeceu e criou imunidade para adulto. Então é bom que as crianças realmente tenham esse contato durante sua infância, porque é o caso da catapora no adulto. Quando um adulto vem ter a catapora e quando não é criança, a resposta é totalmente diferente, podendo levar à morte. E a gente, quanto criança, precisa formar o nosso sistema imunológico para se defender de vários vírus e bactérias durante o adulto. Então é uma fase natural da vida que essas crianças estão passando. E o problema que aconteceu é que surgiram justamente no período que voltaram as crianças para a escola, que tiveram maior contato entre si. Não tem como a gente separar uma criança da outra, embora a gente faça essa questão de uma semana uma turma assiste aula, mas na outra semana a outra turma assiste, mas crianças vão entrar em contato entre si, vão brincar entre si, terminam compartilhando objetos, botando na boca. Isso aí é o meio de transmissão dessas doenças. Junei, se esse adoecimento que a gente está registrando é uma coisa que acaba decorrendo, né, naturalmente desse contexto que você explicou, mas gera uma sobrecarga muito grande em cima de um sistema que parece que no dia a dia, aqui em Campina Grande, por exemplo, ele já é sobrecarregado. Recentemente a gente falava do fato de que Campina tem um hospital que não atende somente Campina, mas atende um número muito elevado de municípios. Se chegar ali na porta do hospital, fora desse período crítico, e perguntar de onde as pessoas são, a maioria até vai ser de fora de Campina Grande. O sistema já é sobrecarregado, fica mais ainda. Por que essa sobrecarga? E aí eu já vou direto ao assunto. É verdade que faltam pediatras e que isso é uma coisa não apenas de Campina Grande? Vou responder primeiro essa questão da pediatria. Pediatria é uma especialidade que, embora a gente aumente de vagas de residência, mas a procura não é tão grande, justamente pela a qualidade de vida que esses médicos têm. A gente vê que esses médicos que estão se formando, a maioria procura qualidade de vida, em termos de trabalho e até de remuneração. Pediatria é uma especialidade que eu diria que é moderadamente remunerada em diferença às outras especialidades. Tem uma carga de trabalho e exigência muito grande, não só da parte dos pais e filhos que estão atendendo, mas sim de todo o sistema que envolve, e isso termina afastando os profissionais. E aqueles pediatras que terminam a sua residência, que faz uma subespecialização, eles terminam não optando pelo serviço do SUS, terminam optando pelo serviço particular, que é muito melhor remunerado e uma carga de trabalho menor. Isso aí acarreta realmente uma falta de pediatras no serviço SUS. Aqueles pediatras que a gente conseguiu chamar, alguns pediram desistência do seu cargo efetivo, para vocês verem. Ontem a gente despachou com o prefeito, eu acredito que essas próximas 48 horas o prefeito deve estar convocando os primeiros concursados relacionado não só a médico, mas toda a linha de concurso em relação a esse último concurso que ele fez. Eu acho que nessas próximas 48 horas deve estar lançando isso. Que a gente demonstrou a necessidade de mais pediatras, neonatologistas também, que é em relação ao ISE. Então a gente tem um déficit, sim, de carga de pediatra. A gente está conseguindo, com amizade, pedindo aos colegas realmente empenho para fechar a escala da pediatria, mas com muito esforço e muita dificuldade. E esse gargalo, doutor Gilney, num curto prazo, já que a gente está vivendo uma situação bem grave
e para agora, como é que pode ser buscada uma alternativa? Se é que há alguma alternativa para tentar suprir e dar uma guarnição maior para esses pais que estão buscando o atendimento, principalmente, como o senhor citou anteriormente, no Hospital da Criança e do Adolescente. A gente está ampliando, Silas, o serviço de pediatria lá no Hospital da Criança, aumentou o médico na emergência e a gente ampliou para a necessidade de médico realmente clínico para também dar suporte lá no hospital. Aqueles médicos que têm vivência maior em pediatria está sendo requisitado e estão aderindo para trabalhar realmente na porta da emergência, fazer aquele atendimento na emergência lá no Hospital da Criança. Um hospital que a gente tinha em média de 2.000 atendimentos por mês, no mês de maio a gente chegou a 6.000 atendimentos. Isso é uma carga enorme de trabalho. A consulta de pediatria é uma consulta mais demorada, que precisa de uma avaliação melhor, do exame físico melhor em relação à criança, justamente para procurar alguns sinais de gravidade, e é uma consulta mais demorada. Então a gente, quando lá no Pedro I, na época do Covid, a gente chegou a atender 600 pacientes por dia. Alguns dias lá no Hospital da Criança a gente passou de 250 atendimentos, mas com uma carga de trabalho semelhante. Esses dados aqui, Gilney, totalizam, pelo que você está colocando, que Campina Grande teve no Hospital da Criança e do Adolescente 6.920 atendimentos de urgência no mês de maio, é isso mesmo? Isso mesmo, Leandro. A gente tem uma média de 2.000 atendimentos. Em referência a esse mesmo mês, do mês de 2021, a gente dobrou esses atendimentos. Então é uma carga de atendimento muito grande. E quando a criança vai lá no Hospital da Criança, normalmente não só vai a mãe, vai o pai, vai os avós. Então gera uma grande quantidade de pessoas ali naquele hospital. Então isso a gente fez com que também diminuísse a idade de atendimento naquele hospital, para diminuir para 14 anos. As outras emergências, as duas UPAs, o Edgley e o Pedro I, está atendendo os pacientes acima de 14 anos, e internamento lá no Pedro I, acima de 14 anos, quando necessita internar. Então a gente descentralizou, também criou o serviço lá de pediatria no Centro de Saúde Francisco Pinto, lá com apenas pediatras atendendo durante o horário comercial, para aqueles casos menos graves que não necessitem de medicação. Caso a pediatra lá veja que a criança precisa de algum medicamento mais urgente, ela encaminha para o Hospital da Criança. Então foram algumas medidas que a gente tomou. Se continuar aumentando esses atendimentos, o nosso próximo passo vai ser ampliar os leitos lá no hospital de campanha. Eu estive lá ainda agora avaliando lá, a gente está trocando piso, fazendo algumas reformas, aproveitando aquele hospital que serviu para o Covid, e vai ser uma alternativa para a gente se necessitar ampliar mais leitos durante esse período de junho. Deixa eu só pegar um gancho aqui, Silas, em relação até ao questionamento anterior que eu fiz. Como é que fica Campina Grande, mesmo em uma situação fora desse pico que nós estamos vivendo agora, no que tange ao fato da cidade receber uma demanda muito grande de outros municípios? Na pandemia, todos nós lembramos muito bem, o Hospital Pedro I passou muito tempo sendo o hospital único dentro daquela estrutura para a gente ter o atendimento desses pacientes. Existe uma sobrecarga naturalmente sobre Campina Grande que precisa ser aliviada em relação a Campina Grande acabar sendo a porta de atendimento de pacientes de número muito grande de municípios, Ginei? É isso mesmo, a gente é uma referência para muitos municípios se regulam para Campina. Na porta de entrada de pediatria, embora esses municípios que são mais próximos necessitem regular, a gente vê que esses pacientes terminam chegando na emergência, indo para um carro próprio e o familiar atrás. Então a gente necessita realmente de ampliação do serviço de pediatria. Eu tenho conversado com o Trauma também, que é o hospital de emergência aqui de Campina Grande, com os diretores. A gente tem conseguido dialogar para algumas transferências, mas Campina realmente não é uma secretaria municipal, eu diria que é uma secretaria estadual, que do mesmo jeito que atendeu o Covid, o prefeito Bruno nos orienta a não deixar nenhuma criança sem atendimento, e é assim que a gente vem conduzindo, Lenildo. Ô, doutor, pegando esse gancho também, como o Lenildo falou, essa pactuação, o senhor acha que ela não está um tanto defasada, não, nesse aspecto do atendimento pediátrico especificamente? Não só pediátrica, a última pactuação que teve, Silas, foi em 2010, quando a gente entrou na gestão, a gente já questionou, provocou o Estado em relação a essa pactuação.
está já em andamento desde fevereiro, algumas reuniões do corpo técnico para rever essa pactuação. A gente tem 3 gargalos grandes aqui em Campina Grande, que é obstetrícia, relacionada à neonatologia, né, pediatria, e também o setor de oncologia. A gente paga muito além do que realmente vem de recurso para o município. Você vê, no setor de oncologia, o nosso déficit mensal ultrapassa cerca de 700 mil por mês, pago de recursos próprios do município de Campina, independente do paciente, enquanto os atendimentos de oncologia dos pacientes de Campinas é 40%, 60% de fora. Então, Campina está custeando o setor de oncologia do estado da Paraíba. Junei, toda vez que a gente fala dessa sobrecarga, as pessoas dizem assim, certo, mas Campina é pactuada com esses municípios e recebe recursos. E eu lhe pergunto, a Cabocila já fez aqui o questionamento sobre esse volume de recursos, mas ainda que haja uma pactuação e que esses municípios pagassem tudo em dia, e até que os valores que vêm do SUS fossem os valores menos defasados, não há um momento que a estrutura em si ela fica incapaz de continuar sendo ampliada para atender a demanda. O ideal seria que houvesse outros pontos e outros espaços de atendimento que não dependessem exclusivamente do município? Existe, você diz no hospital, os hospitais pactuados. Eu vou dar um exemplo, o ISEA. A impressão que a gente olhando de fora tem é que vocês podem ampliar o ISEA mais 10 vezes e receber das prefeituras, mas chega um momento que não tem mais capacidade estrutural de continuar recebendo toda aquela demanda. Mesmo com recurso, mesmo com pactuação, a estrutura em si ela vai se tornando gigante, mas cada vez que a estrutura aumenta, a demanda aumenta também. A impressão de fora que a gente tem, pelo menos, é essa. Não, a impressão realmente é essa. Isso aí não é só impressão, é realidade. Os leitos, quanto mais a gente amplia, mais pacientes vêm. A saúde na gestão do prefeito Bruno melhorou muito em relação a ISEA, Edgley e Pedro I. A gente vê uma diferença na qualidade de atenção. O ISEA, a gente está prestes a iniciar uma reforma, terminando a burocracia e lançando, próximo já lançar no ordem de serviço, então a construção do novo bloco cirúrgico, já com 5 salas, e ampliação da ala de obstetrícia, um investimento ali de uma construção nova, que a gente vai ampliar os leitos. Mas a gente vê, eu vou dar o exemplo de Esperança, a gente assinou uma nova pactuação em relação a Esperança, o município de Esperança, em termos de maio, já consumiu toda a PPI relacionada a Campina Grande. Depois disso, Campina custeia aqueles serviços mais urgentes relacionados à Esperança, que a gente não pode deixar um paciente lá precisando de uma cirurgia oncológica deixar de ser operado. Mas para você ver, Esperança em maio já acabou. Então o que é que eles fizeram? Transferiram recursos que estavam em João Pessoa para Campina, que realmente é quem vem atendendo. Então existe essa necessidade, é de 2010 essa pactuação, está em conversação, a gente espera que finalize já nesse ano, porque Campina vem sendo penalizada em relação a esses recursos gastos com a saúde, que só no ano de 2021 a obrigação da Secretaria de Finanças de pagar 15% chegou a passar 30%. Eu acredito que esse ano de 2022 a gente deve até ultrapassar essa porcentagem obrigatória de 30%. Pergunta inevitável aqui, né, Silas? Inclusive já chegou no nosso zap, Junei. Aposto que você já sabe o que é, sobre o novo hospital da criança. Primeiro, aquele novo hospital da criança, o que é que ele vai trazer de diferencial quando ele passar a funcionar em relação ao que nós temos hoje, inclusive no que se refere à capacidade de atendimento, em que estágio atual se encontra o novo hospital da criança? A gente atualmente tem 70 leitos ativos lá no hospital da criança e 7 leitos de UTI, então a gente ampliaria esses leitos de UTI para 10, ampliaria também os leitos de atendimento de 70 para em torno de 110 leitos de internamento, de pediatria, teria mais salas de ambulatório, ampliaria os serviços de ambulatório também relacionados à pediatria, serviço de hemograma, de laboratório, de tomografia, de raio-x e de ultrassom internos naquele hospital. Então a gente ampliaria sim os serviços. A sociedade nos cobra bastante relacionado a essa obra, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A gente tem utilizado muito da nossa mão de obra para terminar a parte burocrática daquela em termos de projetos para aquela unidade. A gente fez uma auditoria quantitativa e qualitativa daquela unidade e a gente precisa terminar alguns projetos que não tinham anteriormente, como projeto de gases, projeto hidráulico relacionado à caixa d'água,
projetos de reestruturação do teto daquela unidade. Então a gente precisa realmente dos meios que fiscalizam as obras nos darem essa autorização. Então nos próximos dias o prefeito Bruno já está nos cobrando fazer uma licitação para projetos hospitalares para a gente terminar fazendo um termo de referência para aquela unidade hospitalar. Então o próximo passo, a gente terminando essa auditoria qualitativa, é lançar um edital para terminar os projetos daquela unidade e após isso fazer um termo de referência para a construção. Mas é um grande objetivo da nossa gestão entregar aquela unidade hospitalar para o município de Campina Grande, para o estado da Paraíba. Só uma última pergunta para o secretário. Como é que está funcionando nesse momento a vacinação contra a Covid-19? De novidade, Lenildo, teve no final de semana que a gente ampliou as terceiras doses para os adolescentes acima de 12 anos, a dose de reforço. E de hoje tem que a gente vai fazer a quarta dose agora acima dos pacientes de 50 anos. O Ministério da Saúde já deve estar emitindo a nota hoje ou amanhã, mas que a gente está esperando essa nota de forma oficial. A gente já teve uma reunião hoje na CIB e já foi relatado isso na CIB, a Comissão Intergestores Bipartite. E já foi relatado que o próximo passo agora é a quarta dose para as pessoas acima de 50 anos de idade. Quem não tomou, tem gente que não tomou as doses de reforço, deve fazer o que para tomar, até onde deve ir? A terceira dose já está acima de 12 anos. Então, aquelas pessoas que não tomaram a sua terceira dose, que faz mais de 4 meses que tomou a segunda dose, deve procurar um ponto de vacinação. A gente tem pontos fixos lá no terminal de integração para público ali que anda de ônibus e também é fácil de estacionar nas ruas ali próximas ao terminal de integração e também tem lá no ESAC. E tem os pontos de centro de saúde e unidades básicas de saúde que funcionam durante os horários de comerciais. Secretário Gilney, muito obrigado pela sua participação. A gente vai ficar acompanhando de perto esse momento. Informação é essencial e muito importante para a população, até para a gente evitar que se comece a fazer fake news, informações distorcidas e dizer que o espaço aqui no programa e na rádio está sempre aberto. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, estarei sempre presente quando solicitado. Um grande abraço para todos vocês e um excelente resto de semana. O secretário já está preparado para o São João. Estão vendo aí a camisa dele pelo Facebook? Já está pronto para o maior São João do mundo. Eita, hoje eu participei de uma reunião, o povo de fora não fala de outra coisa não. Dizendo, eu vou em Campina, mas de noite eu vou para o São João. Eita, chegou junho, graças a Deus, né? Vamos para o intervalo, 17h40, é rapidinho, a gente volta já. Estamos apresentando Além da Notícia. Informação, opinião, credibilidade. Rádio Cariri FM, a primeira em Campina. Chegou o momento que você estava esperando. É hora de garantir o seu carro 0 km com Giro Fiat. É o seu Fiat com recompra garantida, podendo utilizar o seu usado como entrada, parcelas reduzidas e flexibilidade na parcela final. Linha Argo Drive 2022 e Mobilike 2022 com ofertas imbatíveis. Confira as condições especiais do Giro Fiat na Fiore Fiat Campina Grande. Juntos salvamos vidas. Somos todos contra um. Aumenta o som do rádio que eu vou mandar o passo a passo para acabar com o mosquito Aedes aegypti. A parada é a seguinte: evite água parada, limpe vasos, pneus, garrafas e receba bem o agente de endemias do município. Não adianta raquetada não, hein? O zum 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 do Aedes aegypti só vai sumir se todo mundo seguir esses passinhos. Prefeitura de Campina Grande, cidade que transforma. Maria gosta de comprar na internet e descobriu a redebela.com.br. Foi aí que ela falou pro irmão: acesse a redebela.com.br, João. Ela achou tudo em farmácia, suplementos, que beleza. Espalhou pra todo mundo, economia com certeza. Saúde e bem-estar, agora é só acessar redebela.com.br. 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 redebela.com.br.
Campinense Transporte, 50 anos de sucesso, levando os produtos dos nossos clientes cada vez mais longe, com tecnologia de rastreamento, oferecendo confiança, rapidez e segurança. Ganhe tempo e economize o seu dinheiro. Faça da Campinense Transporte seu local de entrega. Fone 3182-3400. Uma empresa com credibilidade, há 30 anos no mercado. Profissionais que trabalham com excelência, utilizando máquinas que dão total agilidade ao serviço. Britex. Britex, o melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás, tudo pra sua reforma e construção, tudo pra deixar perfeita a sua decoração. No arraiá de preço baixo aqui na Carajás, o forró da economia é você quem faz. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Rádio Cariri FM, a primeira em Campina. Voltamos a apresentar Além da Notícia. Informação, opinião, credibilidade. 17 horas, eu quero saber quando é que eu vou acabar com essa doidice, hein? Uns 6 meses. 17 horas 43 minutos na Paraíba. Informações muito importantes foram repassadas pelo secretário nessa entrevista, e o secretário nos falava aqui em off que amanhã tem o lançamento de um fortalecimento de ações para o enfrentamento ao mosquito da dengue, ao Aedes aegypti. Amanhã a gente detalha, mas tem reforço dos carros fumacê, vai ter drone atuando para identificar terrenos que são focos do mosquito e outras ações importantes. Mas lembre-se sempre, colabore, porque esse mosquito aí só vai morrer se todo mundo participar dessa luta. 17h44 é hora do boletim da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande. Associação Comercial em Ação. Boletim informativo da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande. Há quase um século atuando na defesa do empreendedorismo e pelo desenvolvimento econômico da cidade. História, trabalho e compromisso com Campina Grande. A Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande é uma instituição que reúne empreendedores dos mais diversos segmentos. Se sua empresa é do comércio, é claro que pode e deve ser uma associada. Quem atua na indústria, prestação de serviços ou mesmo é microempreendedor individual e até profissionais liberais também são convidados para fortalecer a ACCG, instituição que atua há quase 100 anos na defesa do desenvolvimento econômico de Campina Grande e da Paraíba. Junte-se aos que fazem a Casa do Empreendedor. Para se associar é muito simples. Preencha a proposta de sócio que está disponível no site accg.com.br. Nossa equipe vai entrar em contato com você. Forneça os documentos pessoais e da sua empresa que serão requisitados. Em seguida, após a aprovação do requerimento, você será um integrante dessa grande história. Se preferir, pode falar diretamente com o nosso setor comercial, através do e-mail comercial@accg.com.br ou pelo telefone 98650-6643. Se você é empreendedor, a Associação Comercial é o seu lugar. ACCG, 95 anos de resiliência. Você ouviu Associação Comercial em Ação. Boletim informativo da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande. Acesse o site www.accg.com.br. Conheça os benefícios de ser um associado e junte-se a essa grande história. São 17h46. Sobre esse assunto da saúde, a gente na sequência ainda vai ouvir o CRM, mas antes deixa eu trazer um recado aqui importante, que é o recado do CESAR. Foi publicado o edital para a seleção e admissão no mestrado profissional em Ciências Aplicadas à Saúde, fruto do convênio celebrado pelo CESAR-PB e a Universidade Vale do Sapucaí, a Univaz.
que é de Minas Gerais. Um curso reconhecido e bem recomendado pela CAPES MEC, com conceito 4, que vai adotar um método híbrido, concentrado e intercalado de aulas. E você não pode ficar de fora, o curso de qualidade e com segurança jurídica, porque ele dá certeza de receber um certificado de conclusão válido e reconhecido, sem necessidade de revalidação. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo via direct ou através do zap 8118-2604, 8118-2604. O site é o www.cesapb.com, www.cesapb.com. E lembrando também que foi prorrogado o prazo para o mestrado em Letras e Cultura até o dia 25 de junho, só que o prazo para inscrições do mestrado de História, já prorrogado, termina hoje à meia-noite. Então tem que correr, porque senão você vai perder o prazo. Só um segundo aqui para dizer o seguinte, sobre o comentário que eu fiz a respeito das emendas. É claro que a gente não está dizendo que 100% as coisas são tratadas de maneira distorcida. O que é 100% é que o dinheiro é do povo, vem do bolso do povo. Mas me diga aí se a forma como os políticos noticiam isso não faz parecer que eles estão dando do bolso dele. É que nem aquela história, no aniversário de Campina, político fulano de tal dá um presente à cidade. No aniversário da Paraíba, um presente à cidade. Você já viu o presente que é pago com o dinheiro dos outros? Presente é quando o camarada tira do bolso e paga. Deixa eu dizer uma coisa a você. Isso é para todo mundo, viu? Prefeito, governador, presidente da república, vereador, deputado, senador, babão de político. Político não faz favor ao povo. Quando o político trabalha bem, ele não fez muito mais do que sua obrigação. E quando ele trabalha mal, tem que receber cobrança. Agora, favor ao povo, político nenhum faz. 17h48, Silas Batista. Ainda falando sobre saúde, a gente conversou hoje com o senhor, deixa eu só pegar o nome dele aqui para não cometer nenhuma injustiça. O médico pediatra e diretor de fiscalização do Conselho Regional de Medicina aqui da Paraíba, Dr. Bruno Leandro de Souza. E as afirmações que ele faz são afirmações bem pesadas acerca dessa temática da falta de médicos pediatras aqui no nosso estado. Vamos ouvir. Falar da questão da assistência pediátrica no estado da Paraíba é sempre complexa, porque nós temos vários fatores que fazem com que essa assistência não seja adequada. Primeiro que nós temos 814 pediatras registrados no Conselho Regional de Medicina no estado da Paraíba, e para uma população de 1,5 milhão de crianças e adolescentes, o que dá uma média de 0,5 pediatras por cada 1.000 crianças e adolescentes. É um número bastante baixo. Para você ter uma ideia, na Paraíba, de uma forma geral, nós temos 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, nós precisaríamos pelo menos dobrar o número de pediatras para ele ser quantitativamente suficiente para as crianças paraibanas. Fora a questão da quantidade, tem a distribuição. A distribuição desses pediatras fica sobretudo nas grandes cidades, João Pessoa, Campina Grande, alguns em Patos, mas no restante do estado há realmente vazios de assistência por uma quantidade insuficiente. Fora isso, tem a questão estrutural, embora nós tenhamos hospitais com quantidades suficientes, nós não temos muitas vezes uma infraestrutura que dê suporte, que dê apoio ao pediatra, sobretudo numa situação de maior gravidade. E a questão salarial chama atenção, porque médicos de urgência e emergência, da atenção básica, geralmente são mais desvalorizados, e isso diminui a procura, sobretudo dos mais experientes. Onde você deveria ter mais experiência, que é numa urgência e emergência, é geralmente onde você não tem, justamente por conta da questão estrutural e salarial. Tudo isso, todos esses fatores e muito mais que você poderia discutir na questão da formação de médicos, né? Hoje você tem uma formação desigual na residência médica, você deveria ter muito mais vagas para pediatras, para neonatologistas, que são médicos que participam justamente da assistência ao recém-nascido, mas há também uma priorização para outras áreas que talvez nem necessite mais. Você precisaria rediscutir esse modelo de formação médica também para compreender de que melhor forma distribuiria essa questão da assistência pediátrica e outras especialidades que também são carentes, como a própria rede materno-infantil na obstetrícia. Mas tudo isso faz com que essa questão ela precise ser discutida, porque nossas crianças paraibanas necessitam de uma assistência mais qualificada.
os números são alarmantes, viu, Silas Batista? E a gente tinha comentado ontem aqui, o doutor Juninho falou agora há pouco a respeito dessa situação, a questão é a seguinte, não tem pediatra no Brasil. 0,5 por mil. Para 1.000 crianças. Diga aí. Não existe um pediatra para atender 1.000 crianças nesse estado. Isso explica o que a gente comentava certa feita aqui no Além da Notícia, da dificuldade da gente ter, inclusive, por exemplo, um hospital privado, um hospital pediátrico privado que pudesse atender até mesmo quem tem o dinheiro, quem quer pagar, mas não encontra o profissional. Exatamente. Já desobstruiu um bocado da rede pública, mas o pai e a mãe sabem. Você procura um pediatra no hospital, não tem, e não tem porque não tem profissional. E os profissionais que tem, pelo que o doutor Ginei explicou, por conta da rotina de um hospital, o camarada prefere atender no consultório dele, Silas, porque ele atende na hora que ele estabelece, o paciente chega no seu consultório, geralmente não é um paciente que está numa situação de urgência, são consultas do dia a dia, é diferente para uma rotina de um médico dentro de um hospital de urgência e de emergência, por exemplo. Só para fechar, Lenil, tem um comentário muito pertinente aqui do nosso ouvinte, o Antônio Costa, está ouvindo a gente em Lagoa Seca. Ele disse o seguinte: já que vocês estão falando de saúde na Paraíba, os planos de saúde estão uma verdadeira negação. Pagamos caro e não temos o melhor atendimento. Tem plano que está mais para atendimento funeral do que de vida. Nos planos de saúde pagamos muito caro, mas quando o camarada chega no consultório médico, não tem o serviço adequado. É melhor juntar o dinheiro no banco do que pagar um plano de saúde. Qual é o nome do ouvinte? É o Antônio Costa. Assina aí embaixo o que ele disse. Hoje está melhor o camarada ter o dinheiro guardado, se o cara conseguisse guardar, para na hora que precisa ele ser atendido de uma forma privada, do que pagar plano de saúde. 17h53, informação com relevância no Além da Notícia. A gente vai aqui ao circuito rápido da notícia. 17h53. Preso após matar ex-sogros e a ex-companheira. Esse caso aconteceu no sertão do estado da Paraíba, Paulo Pessoa. É isso, Silas Batista. Um homem foi preso na manhã de hoje após matar o casal de ex-sogros e a ex-companheira na cidade de São Bento, no sertão da Paraíba. A polícia militar local informou que o homem chegou à casa da família armado, atirando na ex-esposa. Depois, ele matou a ex-sogra e, quando saía da residência, matou o ex-sogro, que chegava ao local em uma motocicleta. O homem tentou fugir de carro, mas foi preso pela PM na saída da cidade e a arma usada nos crimes foi apreendida. Senado aprova em 2 turnos PEC que institui piso salarial da enfermagem. A aprovação aconteceu hoje em primeiro e segundo turnos. A proposta de emenda à Constituição que busca dar segurança jurídica ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. Hospital de Trauma registra aumento de 14% no número de acidentes de motocicleta em relação ao ano passado. O Hospital de Trauma aqui de Campina Grande vem registrando um aumento em todos os tipos de atendimentos, mas um que chamou bastante a atenção é com relação aos atendimentos para acidentados de motocicleta. As vítimas desse tipo de caso foram 655 no período de janeiro até agora, o mês de junho. Isso representa um acréscimo de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. É a epidemia dos acidentes de trânsito. Pois é, e essa epidemia só se combate com a vacina da educação e da conscientização, e é aí onde a porca tosse o rabo e pior, o rabo tosse a porca. Hoje, saindo de casa logo cedo, mais uma vez eu reparava no trânsito a atrocidade de pessoas dirigindo o carro e pilotando moto e mexendo no Facebook, Instagram e WhatsApp ao mesmo tempo. Você vê uma moto bem devagarzinho no meio da rua, pode olhar que o camarada tá mexendo no WhatsApp. Você vê um carro assim, ele meio que dançando no meio da rua, o pessoal tá mexendo no WhatsApp. Isso vai ser o mal do século no trânsito. Ou se criminaliza o uso de celular no trânsito, criminalizar para o camarada se arrebentar mesmo. Ou não tem multa no mundo que dê jeito. Sabe por quê? Porque é um vício.
é uma dependência psicológica que as pessoas criaram em relação ao WhatsApp, ao Instagram, ao Facebook, e é um vício incontrolável, lamentavelmente. O problema é que na ponta desse vício a gente tem as dificuldades no trânsito e vidas sendo ceifadas por conta da irresponsabilidade. Se você está ouvindo e não gostou, eu repito, se você usa o celular no trânsito, você não passa de um grande irresponsável. 17h57, vamos embora? Vamos embora, são 17h57, é fim da edição de hoje do Além da Notícia. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente se encontra pontualmente às 5 da tarde. Até lá. Se o Senhor e Deus assim nos permitir. Boa tarde pra você.